Olá pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu sou André Chataloff, estamos aqui na sua, na minha, na nossa RCI, uma rádio sempre ao seu lado. E na programação, o programa Projeto de Vida. Projeto de Vida é um programa que está ao ar todos os sábados, entre 1 hora da tarde às 14 horas, às 13 às 14. E neste momento, nesse interim, nós sempre trazemos um assunto relacionado ao teu projeto de vida, o que nós chamamos de programação existencial. Esse programa ele é patrocinado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. E o que a gente admite, o que a gente visualiza como sendo uma programação existencial? Uma das bases que nós trabalhamos é que nós somos consciências em que vive num ciclo de indas e vindas para o determinado chamado extrafísico. Então nós temos vidas humanas, a gente tem uma vida curta porque o corpo ele deprecia muito rápido, né? A gente sabe que a maioria, a média estatística, pelo menos do brasileiro, em torno de 70 anos, as pessoas chegam a falecer, a passar pela morte biológica. Só que o que a gente admite? Que essa morte biológica ela não é definitiva. Ela é um processo natural de aprendizagem em que aquela vida humana que acabou de findar, ela de alguma maneira ela serviu de aprendizagem e nós podemos, quando temos determinada lucidez, entre uma existência e a outra próxima, fazer um planejamento, fazer uma análise do que ficou pendente, do que poderia ser feito, o que eu poderia ter feito melhor, realizado, o legado que foi deixado, foi feito algo importante, relevante para aquele grupo evolutivo, para aquela família ou para uma sociedade inteira. Então, como que foi a existência pretérita do passado? Com base nisso, a gente percebe que a maturidade daquela consciência permite ela fazer um planejamento de vidas futuras. E quando nasce, muitas crianças elas já falam: olha, pai, mãe, eu quero fazer tal coisa. Ah, eu quero ser médica. Ah, não, eu quero revolucionar o sistema de ensino. Eu quero ajudar as pessoas mais humildes. Então, quer dizer, tem muita gente que nasce mesmo ali na infância com ideias inatas, ideias que, como você chega e começa a avaliar, fala assim: não, mas não é possível uma criança pensar dessa forma. Sim, porque na verdade aquela criança ela foi um idoso recente. Então esses ciclos de vidas eles vão levando uma maturidade evolutiva. E com base nisso, o que a gente traz aqui nesse programa? Uma reflexão para ti, para todos nós você está feliz com a sua vida? Tem coisas que você pode melhorar? Você pode fazer um balanço da tua existência e colocar metas evolutivas? Bem, através dessas informações, esse é o escopo do nosso programa. Nós trabalhamos então com essas informações. Hoje nós temos uma entrevistada que eu vou comentar daqui a pouco com vocês, eu vou apresentá-la, que é a Paula Souza, e ela vai falar justamente sobre essa programação existencial feminina, ou seja, é ginossomática. Ginossoma quer dizer um corpo feminino, então nós vamos estudar, será que ser mulher na nossa sociedade tem um impacto diferenciado com relação ao nosso projeto de vida? Então, fique aí, fique atento. Sempre nós aqui no início do programa, além de jogar o tema, nós falamos de uma pergunta do dia. Hoje a pergunta vai ser sobre sincronicidade. Então, existe uma ciência da sincronicidade que é a sincronologia. Por que durante a assunção, a realização da sua programação existencial, você pode vivenciar sincronicidades. Você sabe o que é sincronicidade? Sincronicidade é, poxa, olha, eu estou querendo abrir um negócio. Aí, de repente, algum parente chega para você, olha, você não quer um dinheiro emprestado para fazer um negócio? Poxa, mas acabei de pensar, nessa semana inteira eu pensei nisso, de ser empreendedor, de repente alavancar um negócio e vem um parente e quer me patrocinar, quer fazer um negócio comigo. Essas sincronicidades têm a ver, então, com o quê? Então, reflita sobre isso e no final do programa a gente discute um pouquinho mais. Sempre também trazemos
um momento de autogestão, é para você perceber e valorizar o seu dia a dia e fazer uma autogestão não só das suas finanças, mas de todo o processo da tua vida humana. Com isso, Caio Polizel vai dar um recado para a gente, preste atenção nele. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre um tema que é conhecido por muitas pessoas, que é o planejamento, mas eu vou falar de um modo diferente. Vou falar de 6 razões para você se planejar. Muitas pessoas falam, mas você deveria se planejar, é muito mais fácil de alcançar os resultados, mas é fato que isso ocorre? Se eu me planejo, eu alcanço os resultados? Então eu vou falar aqui 6 razões rapidamente para você refletir, você que está aí nos ouvindo. Então a primeira delas é que eu aumento a previsibilidade. O que quer dizer isso? Eu vou minimizar, diminuir os imprevistos. Quando eu tenho um planejamento organizado, eu vou diminuir qualquer tipo de imprevisto. E aí a probabilidade de eu alcançar aquilo que eu me planejei fica maior. Um segundo ponto é a administração dos riscos envolvidos. Então, eu reduzo perdas quando eu faço um planejamento. O que quer dizer isso? Diminuir os riscos. Quando eu penso em risco, eu tenho uma oportunidade de alcançar algo, mas eu tenho uma oportunidade de não ser exitoso. Então, quando eu faço algum tipo de planejamento, eu reflito se é melhor ou eu estou garantindo e cuidando dos detalhes para alcançar aquele resultado, correr o risco de não ser exitoso ou correr o risco, de fato, de ser exitoso. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, a terceira razão para você se planejar é a questão da gestão dos recursos. Você lida melhor com os recursos, seja um recurso tempo, dinheiro, a sua própria energia dedicada ao projeto. Quando você está gerindo um recurso, você vai gerir tanto se você estiver em uma situação de escassez ou de abundância. E assim mesmo, quando você pensa em abundância, quando está sobrando algo, você precisa gerir bem, porque pode estar sobrando neste momento e lá na frente vai faltar. Então, a gestão, quando você faz uma gestão dos recursos, fica mais fácil de você não se perder e alcançar o planejado. Então, é a terceira razão para se planejar. Vamos para a quarta razão. Evitar desperdícios. Está muito conectado com o anterior, com a gestão dos recursos. Então, assim como eu falei antes, o tempo, o dinheiro, a energia propriamente dita, quando você pensa em gestão, redução, menos desperdício, está tudo envolvido. Se você tem um quantum de energia, de dedicação, de esforço, de empenho para alcançar um resultado, esse é um quantum específico. Vai chegar uma hora, se você não cuidar, não gerir bem, não atentar para estes desperdícios ou não, ele pode faltar. Então você precisa ter um cuidado, a gestão dos recursos conectada com essa questão de minimizar os desperdícios. E agora um quinto item é quando você evita a dispersão. Muitas vezes, e nos dias de hoje, você que está aí me ouvindo deve ter vivenciado um contexto onde você inicia uma pesquisa, estou querendo saber sobre um tema, e de repente você fala, eu vou procurar ali pesquisar na internet. E de repente você dispersa todo aquele esforço, todo aquele empenho que você estava para fazer uma atividade. Quando você percebe uma pesquisa que você iria gastar 10 minutos, você gastou 1, 2 horas fazendo uma pesquisa que não tinha nada a ver com o seu objetivo. Então, esforço, trabalho, foco, um alvo bem definido é muito melhor do que você ficar desperdiçando e desfocando daquele seu objetivo. E aí, na evitação ainda, eu vou falar de outros 3 pontos. Uma baixa eficiência, ou também eficácia, ou efetividade. O que quer dizer isso que eu estou agrupando no 6º ponto? Quando nós falamos em eficiência, uma baixa eficiência, eu realizo uma tarefa de uma maneira, vamos poder falar aqui, inadequada, errada. Se eu não cuidar dessa questão da eficiência, eu posso estar realizando de uma maneira equivocada. A baixa eficácia é quando eu determino os objetivos e esses objetivos estão inadequados. Então, quando eu me planejo, eu posso observar, cuidar destes itens que eu estou falando de evitações, estas 3 evitações, tanto da eficácia quanto da efetividade, que é o último item.
quando eu não alcanço os resultados que estavam planejados. Então pense, dispersão, e quando eu tenho baixa eficiência, eficácia e efetividade, o risco de eu não alcançar um objetivo é muito grande. Te dei 6 razões e elas estão agrupadas aí. Se a gente fosse fazer a conta inteira, na verdade são 8 razões para você se planejar. Veja se faz sentido, planeje melhor os seus objetivos e espero você no próximo Momento Autogestão. Tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Voltamos. Gostaram da dica aí do Caio? Muito legal. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com a entrevista com a Paula Souza. O tema de hoje será ProEx Ginossomática, ou seja, a programação, o projeto de vida feminino. Aguarde um pouquinho que já voltamos. Voltamos, pessoal. Estamos aqui em Foz do Iguaçu, dia ensolarado. E você, o que você está fazendo? O que você está pensando quanto à sua programação existencial, o seu projeto de vida? Para dar aqui mais ideias, nós estamos com a Paula Souza. Tudo bem, Paula? Tudo ótimo, André. Bom dia e ouvintes, boa tarde já aos ouvintes aí que estão aí ouvindo a gente, né? Almoçando, depois do almoço, ou ainda por almoçar. Ou ao trânsito ainda, chegando em casa, chegando ao seu destino, né? Então, a Paula Borges de Souza, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo, ela é mestre em Arquitetura Bioclimática, especialista em Eficiência e Etiquetagem Energética de Edifícios, MBA, que é Master Business Administration em Gestão da Aprendizagem. Ela é brasileira, natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde o ano 2000. Ela é docente também nessa área desde 2013, professora universitária, né, atualmente, além de ser arquiteta também. Então, Paula, dentro desse aspecto, né, de programação existencial, que a gente chama de ProEx, né, sintetizando a palavra, que tem a ver com projeto de vida, que é um projeto de vida, ginossomática, né, que é feminina, o que é isso? Vamos pensar. Eu acho que os ouvintes, né, não sei se estão já familiarizados com esse, se tem alguém novo, né, está entrando agora no ar, que sabe o que é esse projeto de vida, é uma missão de vida, e quando a gente vem para essa vida intrafísica, a gente pode vir com um corpo de homem ou de mulher. Então, por que a gente vem com um corpo de homem ou de mulher? Isso também é uma técnica, é uma ferramenta que a gente tem. Então, por que eu venho como mulher e não venho como homem? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que vai me ajudar a evoluir mais rápido, né? Então, essa proexogenossomática, o corpo que a gente vem é uma ferramenta de trabalho para a nossa evolução. Vai nos ajudar na nossa evolução, lógico, caso a pessoa assuma a sua condição e assuma os desafios que essa proexis nos traz. É interessante, né, Paula, que muitos dos nossos ouvintes já ouviram falar de pessoas que têm retrocognições ou rememorações de outras existências, né? Lembrança de vidas passadas. Tem até técnica disso, né? Técnica da vivência de vidas passadas. Até muitos usam hipnose, algumas coisas nesse sentido. Então, é um assunto muito discutido e, às vezes, as pessoas se espantam de perceberem que tiveram vidas com outro corpo, né? Outro gênero, né? E a gente fala o seguinte, muitas vezes a pessoa hoje é mulher e já pode ter sido homem e vice-versa. E aqui você está trazendo uma questão que a pessoa pode planejar o gênero, é isso? Sim. É lógico que, assim, dependendo da consciência, a gente tem outras consciências mais evoluídas que nos ajudam ou que ditam, não é? Que é melhor a gente vir de acordo com o meu processo evolutivo, com as características que eu preciso ainda desenvolver, com traços, não é, que eu preciso desenvolver, ou até resoluções familiares, resoluções de grupo, que é importante que eu venha com determinado gênero. Então, existe uma programação. Agora, só assim, para a gente já procurar entender, hoje você está num ginossoma, quer dizer, num corpo biológico feminino.
E dentro dessa condição, você vê que tem diferença de uma programação masculina? No meu caso específico, aí já vou entrar no meu caso, e o ouvinte que está ouvindo agora ou vai ouvir posteriormente, pode tentar identificar o seu próprio caso, né? No meu caso, eu vejo até, na minha família, eu tenho uma família prioritariamente de mulheres. E eu tenho, interessante que eu tenho minha irmã que é psicóloga, que ela sempre fala que toda família tem uma história. Então, qual que é a história familiar? Qual que é a história da família? Ainda mais sendo todas mulheres, será que existe um fio condutor, uma história comum dessas mulheres? Então, aí nós podemos falar, dentro do processo da Proexis, a gente tem processos intraconscienciais, que são processos que têm relação com a sua própria intraconsciencialidade, que são meus traços, coisas que eu tenho que ultrapassar, como coisas comuns também do grupo, que eu tenho interprisões, tenho problemas do passado que eu estou resolvendo nesse momento. Então, dentro do meu processo específico, ainda mais tendo esse contexto da família, eu percebo que tem esse fio condutor. E eu consegui identificar tanto traços pessoais, como esses traços têm em comum com essa minha família e essa história familiar. Então, foi através disso que eu consegui identificar a minha programação de vida, ou seja, quais são as coisas que eu tenho que resolver nessa vida para poder evoluir. Aí deixa aí o convite para vocês também fazerem esse apanhado, tentar ver qual que é a história familiar, qual que é o seu processo dentro da sua família. Isso nos ajuda muito a resolver muitas coisas, a entender muitas coisas. Paulo, o que a gente começa a perceber é que cada vez mais a nossa sociedade está buscando dar direitos iguais dos homens e mulheres. Tanto que se discute muito em um dos objetivos da ONU, né, é justamente promover essa desigualdade de gêneros e que, por exemplo, acabar com a desigualdade, né? Acabar com a desigualdade e que a gente perceba que, por exemplo, uma mulher, ela tem o mesmo salário do homem. Isso é um dos indicativos, né? Então, se questiona muito qual a participação das mulheres na política, na gestão de empresas, que o salário seja igual. Então, se tem essa reflexão, né, como um melhor planeta para ser habitado, né? Que essa diferença percebe que ela é injusta, né? De certo ponto, porque do ponto de vista de mérito, a gente sabe que a gente vai olhar se aquela pessoa ganha mais ou menos das competências que ela tem, né? E não o fato de, não, você é mulher, você vai ganhar menos só porque você é mulher. Então, tipo, não faz sentido, não é lógico, é um pensamento machista, se a gente for pensar justamente o lado negativo dessa condição da relação homem e mulher. E aí você começa a verificar, a questão o planeta se ajustando, que hoje a gente percebe que tem essa condição, mas será que no futuro, em que as pessoas as instituições sejam mais equilibradas, você ainda vai sentir que ser mulher vai ter algum diferencial do ponto de vista de programação? Eu acho, porque assim, dentro da maneira como eu vejo, dentro dos meus estudos, o que eu vejo são dois aspectos que a gente tem. Como eu comentei, é o intraconsciencial, são as questões que eu tenho que lidar de acordo com a minha história passada, com as minhas vivências, e isso é particular. Isso não tem propriamente a ver com o exterior, mas sim com a intraconsciencialidade. O exterior é só um pano de fundo, um cenário, para que você consiga desenvolver determinadas competências. Por exemplo, uma certa vitimização, que a mulher ainda fique muito dependente de outras pessoas, ou processos da sua própria sexualidade, da sua manifestação. E isso tem muito a ver com a pessoa dentro que não tem propriamente a ver com o contexto, né? Agora, tem depois essa pessoa dentro da sociedade. Se estamos falando da evolução das consciências, a gente está falando de evolução também das sociedades. Então, nessa evolução, e aí uma coisa, já nesse caso, ela encontra com a outra. Se as mulheres elas assumem mais as suas responsabilidades e elas se manifestam de uma maneira mais autêntica, mais liberta, ela vai ajudar que a sociedade seja mais igualitária. Porque existe muita mulher machista.
né? E isso Ou também seja, tem que que acabar. ainda reforça esse Exatamente. papel da diferença do homem. Ela cria o filho e, né, para ser o macho da casa e a filha para ser dependente do marido. Entende? Para ela, mulher só pode ter sucesso se ela tem que ser bonita, porque ela tem que se casar com um homem rico, né, para poder sustentá-la, porque ela não é capaz de sustentar. Não é o papel da mulher, né? Infelizmente, a gente ainda vê isso e é uma coisa que está muito incutida ainda em muitas mulheres. Quer dizer que ela vira uma replicadora de tudo aquilo que ela absorveu na cultura, até pelos próprios pais, vamos pensar Sim, assim. sim. Por isso é importante que a gente discuta isso. Que a gente não assuma as imposições da sociedade como uma coisa que tem que ser assim, porque a gente tem aquele efeito manada, né? Aquele efeito que as pessoas têm a tendência para ser aceita na sociedade de atuar conforme os parâmetros que nos põem, né? Então é importante que a gente consiga ter aí a nossa singularidade, a gente consiga perceber quem que eu sou, o que que eu quero e o que que eu vim fazer. Uhum. Essa eu acho que é a forma que a gente consegue se desviar desses padrões. Agora, assim, até como propriedade, né, o fato de você ser mulher, quais são os desafios que é percebido perante a programação ginossomática feminina? Tem a ver com isso que eu estou falando e que aí eu volto a reafirmar da questão de temos dois aspectos, os aspectos intraconscienciais e os extraconscienciais, quer dizer, aqueles que estão dentro de nós, que são os nossos processos Ou pessoais. seja, são desafios íntimos, São é de desafios você com íntimos. você mesmo. E a minha hipótese e a minha experiência dentro das minhas pesquisas, o que que eu vejo? Eu vindo enquanto mulher, eu tenho mais acesso a vidas, às experiências passadas de vidas pretéritas enquanto mulher. Então, situações que acontecem é como se fossem gatilhos emocionais que vêm trazer processos do passado. Por exemplo, imagina você estar numa situação. Às vezes até traumas passados. Exatamente. Muitas vezes trauma, porque, por exemplo, as mulheres, elas sempre, em todas as vidas passadas, né, todas as mulheres viveram um processo de subjugação bastante forte, porque não tiveram voz, até pouco tempo as mulheres não podiam se divorciar. Nem votar, e isso é uma coisa que foi ontem, né? Sim. Então, imagina o quanto isso está arraigado na nossa holomemória, nossa memória como um todo, né? Na nossa consciência. Então, quando acontece uma situação, isso é um gatilho para que vai trazer aquelas memórias. E como é que a gente vê que isso foi um gatilho, que isso trouxe memórias passadas? Imagina uma situação onde você tem traz uma emoção que aquilo é muito exacerbado. E as pessoas até falam, nossa, mas por que você está sentindo essa emoção, ou essa culpa, ou esse ressentimento tão forte? Isso daí não era motivo para isso. Muitas vezes é por quê? Porque foi buscar coisas lá do passado, ou que aconteceu alguma coisa no processo feminino, que muitas coisas os homens não passam, né? Porque isso é muito específico da mulher. Esse papel da mulher, e a gente, quando vem nessa vida, a gente vai sentir coisas, as emoções que a gente sente não são dessa vida, são da outra vida. E aí aquilo tudo fica muito mais exacerbado. Sim, é interessante a gente pensar que quando a gente olha o papel do homem, a gente vê também a mesma questão. Que sim, papéis diferentes. Assim, são coisas que parece que os homens mais vivenciam e que as mulheres não. E que isso também é cobrado dos homens. Também, né? também. E aí você vê que tem que se estudar esses dois casos. Tem. Não é? Eu já escrevi sobre isso e eu coloco uma frase que é: a mulher se libertando dos seus papéis sociais, ela ajuda os homens a se libertarem. Porque a mulher é aquela que precisa ser sustentada. Mas o homem tem o peso de ter que sustentar a si e a família, que é um peso grande. Não é? Então, quem sabe, não seria melhor cada um se sustentar e haver uma parceria entre os dois? Um pé de igualdade. Vamos nos ajudar. Ora, um está mais forte, ou tem condição financeira melhor. Não tem que ser sempre o forte da família, às vezes é a mulher. Porque, na verdade, somos consciências, né? Sim, aí eu queria ver contigo o seguinte. Quais seriam os desafios que você mapeou alguns, mas qual a dica que você daria para alguém, para ela as mulheres analisarem os seus desafios quanto mulheres, quanto a essa programação, esse projeto de vida feminino? Mas você não responda agora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Voltamos, pessoal. Você está aqui na RCI, a Rede Comunicadora Iguaçu 1320 AM. Eu sou o André Chataloff, estamos aqui com a entrevista com a professora Paula Souza. Ela veio trazer justamente o projeto de vida feminino, o projeto de vida que é ginossomático. Gino quer dizer mulher, então quer dizer que é o soma, quer dizer corpo, é um corpo feminino, como que é estar na pele de uma mulher, basicamente é isso. A gente jogou uma pergunta no ar, que ela identifica alguns desafios quanto o projeto de vida dela como mulher, e o que ela pode fazer para ajudar as mulheres que estão escutando quanto à verificação e à identificação desses pontos. Pois é, então a gente estava comentando, né, na primeira parte, sobre esses desconfortos que a gente sente intraconsciencialmente. E por isso, das recomendações que eu posso dar, que é o que eu faço para mim, é tomem atenção aos seus desconfortos. Eu estou sentindo desconfortável por quê? E aí ir atrás, tentar identificar. Agora, em relação a questões extraconscienciais que estão fora da gente, tem muito a ver com a mesologia onde a gente está, ou seja, o meio que a gente se insere. Então, a gente estava falando da questão do papel, né? O André estava comentando, as mulheres têm um papel, mas os homens também têm um papel. E muitas vezes isso fica muito pesado para ambas as partes. Então, o que eu vejo é quanto mais a gente buscar a nossa singularidade, o que nos diferencia dos outros, eu acho mais próximo a gente está da nossa proexis. E a nossa sociedade não nos ajuda nisso, porque o objetivo é que a gente seja igual, né? Então, eu costumo comentar, todas as meninas, eu dou aula, né, na faculdade, o curso é prioritariamente feminino, de mulheres. Então, a gente vê, todas as meninas têm cabelo comprido, todas as meninas têm o cabelo liso, todas as meninas... Então tem padrões, nesse caso, padrões de beleza, mas existem padrões de comportamento que faz com que as pessoas sejam todas iguais. E aí, porque isso é valorizado, porque isso é um padrão de sucesso, né? Para você ser aceite, você tem que ser dessa forma. Agora, quanto mais, isso vai de encontro, ou melhor, é justamente o oposto que eu estou falando. Vamos tentar ver a nossa singularidade, aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu posso contribuir. Porque a ideia não é que a gente seja igual, é que a gente tenha, cada um, o seu papel dentro desse processo evolutivo. Então, eu tenho um papel que eu tenho a minha singularidade, eu posso ajudar de uma forma, que tem uma outra pessoa que tem uma outra característica, que vai ajudar outras pessoas, e assim a gente vai se ajudando. Porque se for todo mundo igual, na verdade, isso não existe, né? E acaba sendo uma coisa meio falsa. E o que muitas vezes pode acontecer, e isso acontece às vezes quando a pessoa já está um pouquinho mais velha, porque a pessoa começa a sentir um certo desconforto, aí a pessoa, não, é porque eu preciso arranjar um namorado, ou porque eu preciso depois casar, tá me faltando é ter um filho. E aí são objetivos de vida que a própria sociedade nos coloca e a gente não questiona, né? Mas será que isso é realmente o que eu quero, ou é uma demanda que nos estão trazendo? E chega mais lá para frente, quando os filhos estão criados, isso acontece com as mulheres, mas também acontece com os homens, a pessoa pode chegar numa melancolia, né? Uma melancolia e aquela tristeza, a pessoa entra numa crise e não sabe por que ela está sentindo aquilo. Então você vai ver o quê? Aquilo que eu tinha para fazer, eu não fiz. Por quê? Porque eu fui com a boiada, não é? Então, reforçando, veja a sua singularidade, aquilo que você quer fazer, aquilo que você acha que vai te trazer felicidade. Siga a sua cabeça e o seu, né? Eles falam que a sua intuição e aquilo que realmente você quer. Quando a gente começa a olhar, por exemplo, a psicologia social, né, a gente percebe que a sociedade ela tem valores, né, como um todo, que traz isso que você está falando aí, como a pessoa ser mais bem sucedida, para onde ela trilha, não é? Agora, a gente vê que está se buscando cada vez mais homens e mulheres serem eles mesmos, né? Ou seja, até mesmo não usando o gênero como elemento de bloqueio para determinadas ações. Ou, exemplo, lideranças, tipos de trabalho,
Ou seja, papéis sociais. Então, essas representações sociais que são estereotipadas, elas estão, por exemplo, hoje, na nossa sociedade, em conflito. Você pega, por exemplo, uma mulher caminhoneira. Uhum. Então você verifica que um professor homem, então, né, até na educação infantil, e tem esse estereótipo, não, tem que ser a professora, né? A professora lá no primeira série, na segunda série, por que não um professor? Qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença também de você ter uma mulher caminhoneira? Então, caminhoneiro, então você vê que isso já está acontecendo em termos de conflito. Mas ao mesmo tempo, existem outras coisas por trás que parece que está meio que no inconsciente coletivo. E quando você chega e fala nesses desafios, o que você mais vê? Um desafio externo ou interno, que nem você falou? Coisas intraconscienciais, coisas que são da sua personalidade e de repente você teve que vir no corpo de mulher por causa daquilo. E não dá para negar. Então vamos supor que ao tentar relutar, tem muita gente que fala, não, eu tô no corpo de mulher, mas eu sou o que eu quiser, eu posso virar mulher macho e tudo, e etc, né? Mas o que eu estou querendo trazer para ti é que as pessoas, ao negarem totalmente as representações sociais e acontecer uma transformação, que é o que está acontecendo na nossa sociedade, o que ainda fica para identificar que eu tenho que valorizar o fato de eu ser mulher? Você consegue me entender? Eu acho que você colocou aí várias coisas, né? Eu não sei se eu entendi o seu ponto, mas, por exemplo, eu acho importante as pessoas tentarem essa experiência, experimentar. É que deixa eu chegar para Diga. ficar mais claro, Tá. tipo, é que hoje as mulheres elas estão querendo o papel dos homens também. Então elas Uhum. querem falar assim, não estou bloqueado mais por gênero. Sim, o gênero Se já eu não. tenho competência, eu vou atrás. Sim. E eu vou estar igual para igual. E Uhum. os homens a mesma coisa. Então fala assim, aquele papel não é só feminino, eu também quero fazer aquilo, eu quero, por exemplo, eu quero costurar, já vi pessoas, homens falando, não, olha, Faz tricô, eu faço né? tricô, aí você fala assim, então não é uma característica aquilo necessariamente feminina, tem a questão de gosto, a questão Uhum. de aquilo eu sinto vontade de fazer, Sim. eu estou feliz, mas ao mesmo tempo, é isso que eu queria chamar a atenção, ainda a pessoa ela está no corpo de homem e no de mulher, e isso tem um sentido de ser. Uhum. E eu queria que você falasse, então, o que você traria para a pessoa não fugir desse sentido? É isso. Entendi. Porque assim, como a gente estava comentando, a gente já veio como corpo de homem, como corpo de mulher, Sim, sim. né? Uhum. Tem pessoas que aí, se for estudar, né, ou a própria pessoa pode ver, veio com mais vezes corpo de mulher, outras mais vezes com corpo de homem. Então, vinca mais o aspecto mais feminino ou mais masculino da sua manifestação. Um padrão de pensar Exatamente. e agir, né? E eu acho que a gente não precisa se inibir disso. Ah, não, credo, isso é muito masculino, o que vão pensar de mim? Se eu tiver uma profissão, eu quero ser caminhonista ou quero dirigir ônibus, entende? Eu quero ser peão de obra. Tá tudo certo, né? Porque dentro desse processo evolutivo, a gente vai utilizar todos os traços que a gente já desenvolveu, tanto em corpo de mulher como em corpo de homem. E isso vai nos ajudar no nosso processo. Entende? Então, essa libertação dessa manifestação que eu acho que a gente tem que buscar. É que me chama a atenção o que já algumas pesquisas falam, exemplo do efeito hormonal, a ciranda hormonal que a mulher sofre todo mês devido ao processo até da ovulação e etc, a menstruação. E que isso altera o processo de humor, traz uma certa instabilidade que de alguma maneira ajuda também a personalidade feminina. E aí não tem como você chegar e falar assim, não, é igual o homem, eu vou ser igual ao homem. Não, porque vai ter um dia que a pessoa vai estar na menopausa, ou vai ter um dia que a pessoa vai estar, no caso, em TPM. Então, aí você fala que é o processo orgânico definindo coisas. E como que você vê isso? Eu nunca tive TPM, eu não sofria muito, e a menopausa, que é uma coisa que é muito pouco falado no meio feminino, a gente acaba tendo muito pouca informação. Uhum. Quando eu entrei na menopausa, o que acontece? Eu já tinha bastante conhecimento e eu sempre pensei o seguinte,
que a consciência está acima do corpo. Do corpo, certo. Então, eu percebi as diferenças hormonais, como isso nos afeta, mas a gente tem que chegar num ponto, aquilo que você falou, um certo autocontrole. Sim. A gente não pode descambar. Você sente vontade de berrar, de matar o outro, vai e mata o outro. Não, a pessoa tem que se controlar, entende? Isso faz parte do seu processo de Tem que controlar o evolução. bicho. Exatamente. Então, é um exercício. Agora, lógico, a questão física pega muita gente. Mas hoje em dia a gente tem várias possibilidades de tratamentos não só alternativos, né? Para a pessoa se sentir mais tranquila em relação a isso. Né? Não pode se vitimizar em relação ao processo e achar que é normal, então vamos surtar. Né? Isso é que eu acho que não é o objetivo. Eu queria entender também que quando a gente fala de um projeto de vida feminino, né, uma ProEx ginossomática com corpo de mulher, significa que esse projeto de vida das mulheres existem algumas singularidades, tem coisas que são semelhantes, iguais? Como que é isso? Essa singularidade foi aquilo que eu comentei, que na minha experiência tem a ver com, principalmente, eu acho que traumas de vidas passadas. Elas vincaram, eu acho que quando a gente passa por experiências nessa vida, ela vai buscar experiências de vida de mulher. Entende? Então, essa é a experiência que é muito específica. E outra, na própria sociedade, a sociedade também tem papéis específicos para homem e para mulher. Então, eu acho que essa é a grande diferença. A gente é cobrado por determinados aspectos, por exemplo, dentro do meu processo, esse processo de mulher, esse papel da mulher como dependente do homem financeiramente. Ok, a pessoa pode ter sua profissão, é boa na sua profissão, mas essa questão da sustentabilidade financeira, da questão, muitas vezes, da sustentabilidade emocional, do pé de meia, isso é um papel masculino. Ok, não, mas eu falo, não, eu não quero que seja papel masculino, eu quero que seja o meu papel. Então, ok, então o que eu vou ter que fazer para dar volta nessa situação e eu não me deixar, como é que fala? Diminuir, né, por essa situação. Mesma questão estética, né? Todas as pessoas têm esse funcionamento, mas eu quero funcionar que nem os outros. Agora a gente vê, no teu caso você trouxe o fator de que essas alterações hormonais, elas não fizeram muito efeito. Mas a gente percebe que tem mulheres que elas ficam mais sensíveis, elas tendem a chorar mais, elas ficam muito mais melindrosas devido falou de um jeito que eu, né? Mas você vê que aquilo tem a ver com hormônios, tem a ver com o corpo meio que ali marcando presença, essa oscilação hormonal. E a gente sabe que o professor Valdo, ele brincava até com algumas mulheres, falando assim, seja homem, mulher. Então, quer dizer, para ela encarar desafios, ela ter aquela postura que a gente vê que dentro do processo mesológico, o homem lá, desde a época das cavernas, ele ia lá à caça, ele ia ser o provedor, e ele colocava como que era importante a mulher também fazer isso. É um pouco do que você está dizendo. Eu queria que você sintetizasse e falasse quais são as coisas que você observa que também são importantes nessa linha de raciocínio, mas você não fala agora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos, deixamos uma pergunta no ar aqui com a Paula Souza, que ela é arquiteta, trabalha há muito tempo nessa área, professora também, professora universitária, e que basicamente ela está trazendo aqui a importância de ser mulher quanto a projeto de vida. As pessoas podem escolher isso, né? E basicamente o que eu chamei a atenção tem fatores que valem a pena a mulher ela pôr-se à frente e querer essa igualdade de gênero perante algumas características. Uma delas, a gente citou aqui o professor Valdo quando falava para as mulheres, seja homem ou mulher, ou seja, buscando dela o empreendedorismo, a iniciativa, o processo de protagonismo, e a gente vê que isso está acontecendo na nossa sociedade. E aí eu questionei se tem alguns outros fatores pertinentes e ela aproveitar essa condição ginossomática, essa condição do corpo feminino, e de falar das vantagens, né, dentro desse processo como um todo, dando uma geral.
Vamos lá, minha cara. É isso. Esse comentário do professor Walter é interessante, né? Seja homem ou mulher, porque tem a ver. O que me traz é exatamente essa condição que é: não se esqueça, as mulheres, que você é uma consciência. A gente não tem limite. Essas limitações todas que a gente comentou aqui é uma limitação autoimposta. Se você se vê numa situação de aprisionamento, que não tem saída, eu quero fazer uma coisa que eu não quero fazer, por que que as pessoas, por que que eu sinto que eu tenho que fazer aquilo, saia desse processo. E eu vejo muitas mulheres que às vezes elas têm ser mulher é muito difícil, a vida de homem é muito mais fácil. Eu sou muito feliz de ter nascido mulher. Eu acho que ela me trouxe muitas oportunidades, justamente de eu trazer de trabalhar com a minha autoconfiança, de trabalhar com uma certa, até diplomacia, coisas assim, que é um processo mais feminino, dessa delicadeza com as coisas, mas pegar a firmeza do homem, né? Que na verdade é a firmeza da consciência. Então, o que eu tenho visto é que realmente não existe limite, e esse limite é autoimposto, né? Então, vejam-se como consciências e vão à frente, né? Até para a gente perceber, você como arquiteta, você comanda homens, né? Sim. Define coisas, ou seja, tem posturas que, se a gente for ver no passado mesmo, eram homens que faziam, né? A gente vê muita história de arquitetos famosos, não arquitetas famosas, né? Então, isso faz parte de um acerto histórico do ponto de vista desse processo de gênero já. Exatamente. Durante muito tempo eu acompanhei obra e eu era a única mulher dentro do processo. Né? Mas eu não perdia, eu não achava que eu devia perder a minha feminilidade, né? E não era isso que ia faltar, que as pessoas iam faltar o respeito comigo. E isso é um posicionamento interno que a gente faz de autoliderança e de liderança de grupo. E a gente pode fazer isso. Isso que não precisa ser confundido. Para a gente ter papel de liderança, a gente não tem que ser uma mulher macho. Né? Não tem nada a ver com isso. É um posicionamento íntimo e um posicionamento que depois isso passa para outras pessoas. Né? Se a mulher ela é mais masculinizada ou não, isso é outra coisa. É outra, né? é outro departamento. O que a gente está Exatamente. falando aqui a pessoa está no corpo feminino e ela ter os mesmos direitos, obrigações, deveres, né? Ou seja, não tirar e nem pôr, porque as pessoas às vezes pensam o seguinte, é tudo igual, vamos trabalhar a igualdade, mas eu quero a igualdade do lado bom. A igualdade, eu acho que é de liberdade. Todas as pessoas e todas as consciências, elas têm que ter a oportunidade de poder evoluir. E para isso tem que ser uma liberdade igual para todos. Agora, Paula, a gente está chegando nos nossos minutos finais aqui dessa conversa. Eu sei que tem assunto que poderíamos aí prolongar por muito tempo. Quais seriam as suas considerações finais, pontos aí que a gente não trabalhou e que você gostaria de fazer um fechamento? Olha, a gente já falou de bastante coisa e realmente isso é um tema para um curso, para um livro inteiro, né, para um programa de um dia inteiro. Mas o principal que eu gostaria de deixar, dentro da minha experiência, é essa questão dessa liberdade. Da pessoa, e isso serve para todos, não é só para ginossoma, não é? Mas especificamente para a mulher que tem muito processo de vitimização, desse papel muito de subjugação, né? E tem que ser aquela menina boazinha, né? Não é aquela bela recatada. Escuta tudo. A bela recatada do lar, né? É assim, seja quem você quiser, né? Permita-se. A princípio vai ser difícil, mas permita-se, passinho por passinho, a pessoa ir saindo de um papel que lhe colocam e pense o que eu quero da minha vida. Se eu não morasse nessa família, se eu não tivesse esse corpo, eu como pessoa, o que eu quero da minha vida? Responder essa pergunta, eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode fazer dentro do processo de programação de vida. Eu acho interessante, né, Paula, porque a gente, refletindo aqui, uma sociedade onde que se permita o homem ele ter um nível de liberdade maior do ponto de vista desses posicionamentos e não ter aquela pressão social do que o homem deve fazer. E a mulher também, a gente cria uma sociedade mais humana, talvez? Com certeza, porque é o que eu falo, mais humano no sentido dessa igualdade, que somos todos homens, mulheres, né? É raça humana.
né? Exatamente, ela é mais assim, cônscio, né, lúcida perante uma vida mais leve. É porque eu acho que na nossa sociedade, mesmo, por exemplo, entre as mulheres, eles falam, há muita concorrência das mulheres. Por quê? Porque é aquela mais bonita que vai ter um homem que pode ter mais condições de sustentá-la, não é? Mas e por que que não existe essa questão da cooperação? Sim, A evolução é através da cooperação entre mulheres e homens, e entre os homens. Então, eu acho que essa mudança da cabeça, da mentalidade, é que tem que existir. Entende? Aqui a concorrência não é para quem tem um homem melhor. Não, é para quem vive melhor com ela mesma. O homem, a mulher, ou seja, o relacionamento que você quer ter, é um acrescento. Entende? Mas não é para complementar a si própria. Né? Eu acho essa complementariedade entre as pessoas, essa cooperação que precisa acontecer entre gêneros e dentro do mesmo gênero também. sim. Para não acontecer uma cobrança do próprio gênero, trazendo e recalcando essa diferença, né, dos gêneros, né? Exatamente. Muito bom, Paula. Olha, parabéns, muito obrigado aí por ter trazido essa informação Eu que e ter agradeço a ajudado a oportunidade. debater. Obrigada. Eu acho que tem que se discutir mais sobre isso, Com porque certeza. é um problema que não é de rápida solução. Não. Tem que ter uma grande conscientização e discussão da sociedade, porque isso tem impactos mais profundos do que a gente pensa, né? Parece uma coisa simples, mas a gente vê que, pelos fatos, né? Quantos líderes a gente tem hoje na política, mulheres? Né? Quantas pessoas a gente vê do ponto de vista mulheres gerentes ou donas de empresa? Então a gente vê o seguinte, que esse processo, né, igualitário, ele só tem a ganhar, né? E é preciso lembrar que isso é reforçado ao longo de várias vidas. Então esse nosso papel que a gente tem, a maneira que a gente pensa, não é só dessa vida. São de várias vidas, por isso fica tudo muito mais reforçado e às vezes mais difícil também de ultrapassar. Perfeito. Então, muito obrigado. Agora vamos para o ProEx no Mundo. Veja aí as dicas e já voltamos. Bem-vindos ao ProExis no Mundo. Meu nome é Fabiana Cerato, eu sou arquiteta e urbanista. Conheci a Conscienciologia em 1997, em Barcelona. Mas no fundo, eu sempre tive um desejo de me autoconhecer mais. A Conscienciologia é a ciência que autoestuda, que permite que você se autoestude. E eu fui criada em um ambiente muito hostil, com muita dificuldade, com muita briga. E eu buscava sair desse ambiente porque eu entendia que existia ambientes e que a gente podia estruturar ambientes mais tranquilos, mais harmônicos e afetivamente melhor. Foi a partir daí que eu fui fazendo a minha busca. De lá para cá, eu passei por vários estudos, vários programas em várias áreas e eu fui aprofundando o autoconhecimento. Hoje, o meu foco de estudo principal é os relacionamentos afetivos, a família e o desenvolvimento da cognição. Claro que eu trabalho profissionalmente com arquitetura e obra, então eu também associo a arquitetura saudável. A gente sabe que o ambiente, ele constrói. Um ambiente que acolhe vai fazer com que as pessoas se sintam bem. Então, como é que eu estruturo hoje a minha programação de vida? A ProEx ela é construída no dia a dia. A ProEx é a missão de vida, é o que você faz de melhor. Minhas qualidades, os meus valores, os meus princípios. E o que eu tenho de bom é uma boa cognição e uma vontade muito grande de entender cada vez mais o ser humano. Para o ser humano se manifestar, existe uma palavrinha muito importante chamada cosmoética. O que é a cosmoética? Cosmoética é a união da ética e da moral humana e multidimensional. Para me entender mais a cosmoética, eu preciso compreender como isso funciona dentro de mim. Resumindo bastante o que é a cosmoética, ela é a reflexão sobre as minhas condutas. Então, isso tem um vínculo muito grande com o autoconhecimento. Quando eu reflito sobre o que eu estou fazendo, naturalmente eu tendo a escolher melhor. Então hoje a minha programação de vida, ela passa o trabalho o melhor possível, né? Eu me considero uma arquiteta intermissivista lúcida, eu faço o melhor possível e eu
trago muitos conceitos da cosmoética para o meu dia a dia e para a minha vida, que é refletir sobre as minhas posturas, estar melhor. Minha ProEx é passar em cada ambiente esse bem-estar para as demais pessoas. O foco de pesquisa é a cosmoética, são os relacionamentos afetivos, e hoje, depois de vários anos de pesquisa, eu aprofundo mais nos relacionamentos familiares e no desenvolvimento da cognição afetiva inteira e madura. Esse é o meu objetivo em termos de programação de vida. Entender mais essa estrutura, entender mais como que o ser humano funciona dentro desses quesitos. Cognição, maturidade, holomaturidade e cosmoética. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Pessoal, e aí, vocês gostaram do programa de hoje? Muito bacana, né? Pensou aí sobre a sua programação de vida quanto ao androssomo, o corpo masculino, o fato de você ter nascido homem, ou de você ter o ginossoma, o corpo feminino, de você ter nascido mulher, e os impactos que tem isso na sua programação, no seu projeto de vida? É bem interessante a gente refletir. E vamos aqui à pergunta do dia. Nós colocamos aquela questão sobre as sincronicidades, que tem a ver com uma ciência chamada sincronologia. Por que a assunção ou a realização da programação existencial, ele gera às vezes, ampliação das sincronicidades. Aí a gente deu aquele caso, você quer fazer alguma coisa, de repente alguém te estende a mão naquela hora, ajudando e contribuindo para a realização daquela tarefa, daquele projeto que você alavancou. E você nem pensava nisso, você não imaginava que teria aquele apoio, aquele suporte, que as coisas iam se encaixando, né, como uma grande máquina, né, onde as peças elas trabalham em conjunto. Isso tem a ver com a sincronicidade. Aí a resposta seria o seguinte: por quê? Faz a pessoa que está na sua programação, que está conectado com o fluxo do cosmos, ela tende a interagir e favorecer mais sincronicidades. É aquela questão, existem sincronicidades ruins, e existem sincronicidades positivas. Quando a gente está aqui chamando a atenção das sincronicidades positivas, mostra que a pessoa está indo para o caminho certo, que ela está realizando as suas tarefas e as portas estão se abrindo. Isso é um indicativo que você está fazendo a coisa certa, a tarefa certa. Correto, pessoal? A gente espera que vocês tenham gostado, né? Continuem aqui na programação da nossa RCI, prestigia a nossa rádio e divulgue para o pessoal que sempre, entre 1 e 2 horas da tarde, estamos aqui com você no Projeto de Vida, mais um programa aqui da sua RCI, patrocinado pela Apex. Fique com a programação e bom final de semana, até sábado que vem. Tchau. Você ouviu na Rede Comunicadora